Gente, olha só, eu tenho algum microfone aberto que está dando um retorno para mim. Eu vou pedir que desligue o microfone e eu acho que a gente já pode iniciar. De qualquer forma, até acredito que tenham algumas pessoas que tenham caído, porque eu vi que diminuiu aqui um pouquinho. Então, elas retornando, a gente consegue o acesso delas novamente, tá? Eu quero dar boa tarde novamente, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos, a gente vai estar iniciando nossa atividade agora, as regrinhas de ouro já estão aí, né? Então, para que a gente possa manter os microfones desligados, as câmeras, porque acaba interferindo, né, muitas vezes, mas a gente vai dando continuidade aqui à nossa atividade, e é com muito prazer hoje, né, que a gente continua aí nessa temática do vegetarianismo e do veganismo, que tem começado a aparecer mais fortemente, né, por conta dos adeptos, por conta da sua importância, e a gente vai dar continuidade com essa temática. Na semana passada teve o feriado, né, então a gente precisou fazer uma pausinha, mas hoje a gente está aqui, com esse dia bonito de sexta-feira, né? Eu quero pedir mais uma vez, quem ainda não fez a sua autorização no chat, por favor, já estamos gravando e será disponibilizado lá na página do projeto, né? E fica acessível a todos. A Fabiana está aqui perguntando como é que estão os casos, né, de Covid aqui no Rio. Ela é do interior e a gente está ainda com... Né, na verdade, não caiu e a gente está aumentando, né, e reforçando aí uma estatística muito triste no aumento do número de casos e no aumento do número de óbitos também, né? Então, ela diz que lá também, né, no interior também está aumentando, é muito triste mesmo. Mas a gente está lutando, né, contra isso. A gente, no final, daqui a pouquinho vai estar liberando aí no chat algumas informações, e no finalzinho a gente vai liberar o link da frequência. Então, para quem estiver participando, é através desse link que vai ser gerada os certificados. É que às vezes vão entrando as mensagens, uns acenos, eu acabo me desconcentrando um pouquinho. Mas hoje a gente vai dar início, vai dar continuidade ao nosso projeto de extensão, ética na atuação e na formação e na atuação do profissional nutricionista, apresentando hoje a temática ética na atuação do nutricionista na área comercial, sob a perspectiva do vegetarianismo e veganismo, com Tina Isidoro. A gente já quer agradecer de antemão a Tina, que no primeiro contato ela já tinha, né, se colocado à disposição, precisou se organizar em termos profissionais e pessoais, mas se colocou à disposição para estar contribuindo com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória aí, tá? Então, seja bem-vinda, Tina. Vou falar um pouquinho sobre ela e ela vai depois ficar bem à vontade aqui com a gente, né, terminando a nossa tarde de sexta-feira. Então, a Tina, ela é nutricionista, ela tem especialização em dietética chinesa, além de culinária macrobiótica. Ela se dedica há 40 anos à gastronomia vegana e dirige a cozinha do Vegan Vegan.
Ela é autora do livro Cozinha da Tina, que leva o vegetarianismo à gastronomia, e também atua em cursos, palestras e consultorias. Então, ela tem um currículo enorme. Então, esse aqui foi um resumo que a gente trouxe para poder fazer a apresentação breve da Tina. Então, eu tenho certeza que hoje, nosso final de tarde de sexta-feira, vai ser maravilhoso com a presença da Tina. Então, a gente do projeto já te agradece, tá, Tina, pela sua disponibilidade e pela sua presença aqui e contribuição com o nosso projeto. Fica à vontade, a gente vai estar acompanhando o chat para estar separando as perguntas. Geralmente, a gente faz essa pergunta no final da sua apresentação, mas se você se sentir à vontade e quiser responder as perguntas ao longo da sua fala, também a gente não tem nada a opor, tá bom? Então, seja bem-vinda e pode iniciar. Eu acho que seu microfone está desligado. Espera aí, a gente não ouve você, Tina. Aí, tá ouvindo? Tá ótimo. Eu é que vou desligar o meu e a minha câmera para não interferir na sua apresentação. Tá bom? Tá bom. Mas eu tô aqui. Tá bom, muito obrigada. Nada, a gente que agradece. Então, boa tarde para todo mundo que está aí me ouvindo. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade de falar com vocês. A gente está vivendo um momento assim muito especial, que eu fico muito feliz com essa expansão do movimento vegano, né? E nesse momento eu brinco que eu sou do século passado, né? Eu comecei realmente no século passado. Então, assim, eu em 78, né, que era o boom do movimento de contracultura, então o veganismo ele chegou muito com esse perfil, né? Assim, também pela questão ética dos animais e tudo, mas eu peguei uma linha bem ligada à saúde. Então, quando eu evento grande aqui no Rio, e mais ligado à macrobiótica. Então, assim, a minha primeira escola foi o Instituto Aurora, em Santa Teresa, que era uma comunidade onde que eles praticavam, né, e estudavam a macrobiótica, mais ligada ao veganismo, porque a macrobiótica usa alguns produtos de origem animal, né, como ovo, peixe, mas assim é basicamente alimentos integrais, orgânicos, e tem uma filosofia de equilíbrio que é muito interessante, né? O precursor era bioquímico, então ele tem essa linguagem também bioquímica ligada à energética do alimento. Então, para mim foi uma escola muito importante. Então, assim, meu primeiro restaurante já foi com essa visão, assim, no princípio desse equilíbrio, mas sempre com a linha vegana. Então, assim, quando eu iniciei, tinha um número muito pequeno de pessoas, então, assim, que principalmente profissionais da área de saúde. Então, eu tive algumas dificuldades, mas, assim, nós tínhamos um grupo. Eu desenvolvi meu trabalho em Petrópolis. Eu fiquei um ano aqui no Rio em contato com esse grupo. Tinha um grupo de estudo que eu fazia parte e tinha uma bibliografia bem extensa, então eu estudava bastante. E aí depois senti a necessidade de sair do Rio e abrir um restaurante, né? Eu era casada na época, e abrimos um restaurante juntos lá em Petrópolis. Então, eu fiquei 15 anos desenvolvendo um trabalho lá em Petrópolis de restaurante, com cursos e orientações em academias e escolas, enfim, foi um trabalho bastante extenso. E fazendo um trabalho social em algumas comunidades
são comunidades mais carentes, né, ligados à prefeitura, criamos uma associação de terapias holísticas, e que funciona até hoje, que é a Asbanto, né, e junto com a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura na época, fizemos esse trabalho de formação de agentes de saúde em terapias holísticas em comunidades carentes, e abrimos um centro holístico onde as pessoas iam ser atendidas por esses agentes de saúde, né, de forma sem gratuitamente, né, embora os agentes eles tinham remuneração e tudo. Aí, com isso, eu abri um restaurante que era um restaurante escola, e ele atendia a esses profissionais que faziam essa formação dos agentes de saúde e faziam ali, nesse restaurante, eles faziam o estágio deles, né? Então, foi um trabalho muito interessante. E aí, depois eu vim para o Rio, e aí me separei e tal, e vim para o Rio com meus filhos e tudo mais. Aí eu comecei com restaurantes, abri uma cantina na Conatura, que era uma cooperativa de produtos orgânicos, e aqui em Botafogo. Daí, depois de um tempo, que eu juntei o meu trabalho com o meu atual marido, e ele já vinha também no trabalho de restaurantes, né, e tudo mais. Foi daí que eu fui fazer a nutrição. Foi em 96, eu terminei em 2000. Então, assim, eu peguei primeiro, como se eu tivesse andado de trás para frente. Eu peguei essa prática. Então, assim, até eu fazer nutrição, eu tinha mais ou menos uns 5 restaurantes, né? Não ao mesmo tempo, né? Assim, lá em Petrópolis, passando assim por vários. E depois, quando eu vim para o Rio com a Conatura, aí depois que eu me formei, aí tinha Asbanto, aqui a sede em Botafogo também, onde eu abri o consultório a primeira vez, e eu dava aula de dietética chinesa no curso de formação de acupuntura, porque quando eu terminei a nutrição, eu fui fazer um curso de extensão de dietética chinesa. E aí, porque eu gosto muito dessa parte energética da alimentação, que eu acho que dá um direcionamento muito interessante, uma visão mais humana também do corpo, né? A interação com a natureza, com o meio ambiente. Então, eu gosto muito dessa linguagem também, né? Enfim, aí, né, abrimos um restaurante, fomos sócios do restaurante dentro da Cobal, aí depois veio o restaurante no Leblon, e aí até chegar na Chácara, Botafogo, até chegar no Vegan, que já tem 16 anos, faz esse ano, né, com esse trabalho. Desde o primeiro restaurante, que foi o Rama em Petrópolis, em 78, que a minha preocupação sempre foi uma alimentação voltada para a saúde. Então, assim, eu sempre gostei de cozinhar. Eu sou filha de mineiros, de família de agricultores, que produziam de tudo, e não se usava agrotóxico nessa época. Então, eu fui criada com uma alimentação mais orgânica, então eu sempre priorizei a qualidade do alimento também que eu estou oferecendo para o cliente, e sempre fez parte da minha vida a história do restaurante. Para mim, é uma filosofia de vida, sempre foi, né? Então, hoje, nós temos muitas informações, né, sobre, assim, os meios de comunicação, né, tem uma expansão enorme, então as pessoas têm informação que vem de todo lado. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, também tem umas informações que, às vezes, chegam meio, né, as pessoas acham que aquilo, e, na verdade, não é. Então, aparece muita gente no restaurante que eu vejo que tem muita dúvida em cima do que é o veganismo, né? Porque assim, um restaurante é vegano, então é vegano 2 vezes.
Então, tem pessoas que chegam lá e perguntam: essa sobremesa, esse manjar tem leite? Isso aqui tem queijo? Aí, os funcionários, eles já são preparados para informar. Então, eu informo: olha, uma alimentação vegana, ela não consta de nenhum produto de origem animal, nem mesmo mel. Então, é uma alimentação 100% vegetariana. Aí, né, a pessoa começa lá a entender melhor. E a gente tem muito cliente que é aquele cliente que às vezes vem de uma indicação médica, que na época que eu comecei não tinha muito isso, era uma coisa meio de bicho grilo, né? Aquela coisa meio desse movimento de contracultura, e que hoje eu vejo esse diferencial, que tem assim muitos profissionais da área de saúde que valorizam hoje uma alimentação mais vegetariana, né? Até porque tem muitos casos que assim podem ser curados e prevenidos com uma alimentação totalmente vegetariana, né? A gente tem várias literaturas, né? E casos clínicos e tudo mais. Então, assim, nós começamos há 2 anos atrás, por ser um restaurante, não só não um comércio, lógico que a gente vive disso, mas assim, vegan, espaço vegetariano. Então, esse espaço vegetariano é para a gente expandir e para a gente informar mais sobre o vegetarianismo, principalmente o veganismo. Então, com isso, foi criado o SOS Saúde, que é um ciclo de palestras gratuito, que eu comecei com 15 dias, com uma prática no mês, tudo, né, grátis, livre, assim, para quem quisesse comparecer, foi muito rico. E eu fiz essa abertura com um médico cardiologista, que é vegano, e fiz algumas palestras com ele, e a gente, assim, discutindo e falando, né, ele do ponto de vista dele como cardiologista e eu como, né, nutricionista, e a gente, com isso, a gente desenvolveu esse trabalho, né, que a gente chama de SOS Saúde. Então, fizemos durante 2 anos presencial, no Vegan, e agora nós estamos na 4ª edição online, é uma vez por semana, normalmente quarta-feira. Então, assim, é um trabalho que meio que de expansão, né? Uma coisa assim para você levar mais informação para as pessoas. E, então, cada mês eu convido um profissional da área de saúde para fazer esse bate-papo e está dando super, super certo. O restaurante vegano, como é uma coisa assim nova para algumas pessoas, e também o orgânico vem junto, né? Porque o vegano não necessariamente é orgânico, o orgânico não é necessariamente vegano, o vegetariano não é vegano, né? Tem o ovo lácteo, tem algumas correntes, enfim. Mas o que eu acho muito importante é a informação para o cliente, o que chega para o cliente, né? Então, isso eu acho que é uma questão ética muito importante, né? O que você vai passar, porque hoje, com esse aumento da procura dos alimentos orgânicos, tem muita gente que chega lá e fala: esse restaurante é orgânico. Os funcionários têm um treinamento para dizer o que é orgânico e o que não é orgânico. E a minha equipe, ela é integrada na cozinha, então todos fazem tudo. Então o garçom, ele cozinha, a garçonete, ela faz as sobremesas, o atendente, ele participa também de como foi feito, utilizada a salada, como é preparado o legume, a fruta para o suco. Então, para ter uma informação segura para passar para o cliente. Isso é uma coisa assim que eu pego muito no pé deles, né? Porque assim, eu acho que a confiança nesse trabalho é tudo. Porque quando você aumenta uma procura, né,
essa oferta também aumenta, mas assim em vários níveis diferentes. Então, tem aquela coisa que é puramente comercial, tem aquela coisa que é ideológica, é oportunista, enfim. Então, assim, não é à toa que eu estou 40 anos nessa linha, sempre com o restaurante, e tem vários clientes que me acompanham desde o primeiro restaurante, alguns que moravam em Petrópolis vieram morar no Rio, e estão sempre ali. Então, assim, às vezes me ligam, Tina, hoje eu não estou muito bem, então, o que eu como, né? Não, olha, hoje não tem, você vai comer, não come esse feijão, não vai comer isso, aquilo, enfim. Então, com isso também tem esse trabalho direto com o cliente, que eu acho assim, de uma importância enorme. Então, a gente, uma coisa assim que eu acho também muito importante como nutricionista é você pegar o produto, por exemplo, você usa um produto de qualidade, eu uso um arroz que é integral e orgânico, né? Porque a gente sabe que o arroz orgânico ele tem mais agrotóxico do que o branco, porque naquela película ele está ali com a concentração maior de agrotóxico, então isso é importante, né, que seja orgânico. Os feijões, eles são passados por um processo que fica de molho de véspera para liberar o ácido fítico. O arroz e feijão, que eu trabalho com uma proteína de alto valor biológico, que tem todos os cardápios, eu não uso nenhum tipo de gordura para preparar, uso tempero, alho, louro, enfim, todos os temperos mais naturais possível, da cebolinha, salsa, manjericão, enfim. Mas eu não uso nenhum sal no preparo do arroz, que ele é temperado com gersal, que é semente de gergelim torrada com sal marinho. Então, tem pessoas que têm pressão alta, então, olha, eu quero sem gersal. Então, ela vai poder equilibrar melhor com os outros alimentos que vão compor ali o cardápio, né, que tem o sal, mas que tem aquele que vai equilibrar ali e não vai exceder, né? As frutas para os sucos, elas são cortadas na hora que faz o suco, aquela coisa de deixar descascado, deixar picado, né, que vai perder a vitamina, principalmente vitamina C, então tem que cortar na hora, vai fazer um suco de abacaxi, vai cortar só a dela que vai usar, vai fazer um suco de limão, usa todo o limão que vai ser usado no suco, enfim. Então, essa preocupação, os legumes, de não cozinhar na água e aquela água, né, joga fora e vem todas as vitaminas, também não tem isso, ele é cozido na própria água dele, se for cozido um pouco mais de água, se sobra, aquela água vai tomar sopa ou vai para o cozimento de outro alimento. Então, assim, eu acho que essa atuação do nutricionista no restaurante, que é voltado para a saúde, que eu acho que, assim, por exemplo, o restaurante é em Botafogo, então, assim, no entorno tem muitas firmas, muito comércio, então, muitas pessoas que almoçam ali são aquelas pessoas que almoçam todos os dias, a maioria, 80%. Então, eu quero que ela sinta como se ela estivesse saindo do trabalho e indo comer em casa aquela comida caseira feita, né, ou pela mãe, ou que aquela pessoa amorosa que está colocando esse tempero ali na comida para ela poder voltar a trabalhar e sentir, né, que está bem, que vai poder produzir, enfim. Então, esse bem-estar, né, que a comida vai oferecer, então eu acho que isso é muito importante. Isso, para mim, é de uma importância muito, muito grande. Agora, com a pandemia, o restaurante ele fica ali em Botafogo, e é numa rua de passagem, e as janelas são fechadas, né? Então, a gente, para funcionar, teria que ter ar-condicionado. Então, eu achei desde o início da pandemia, nós não fizemos nenhum atendimento presencial, só estamos com delivery desde então. Então, eu tenho essa preocupação também com a saúde dos funcionários, né, e dos clientes também, porque para não colocar em risco. Então, optei por reduzir o quadro de funcionários, ficar só com delivery e aumentar
o entregador, né? Esse grupo que são também, que estão, o entregador que está com a gente desde o início, desde a inauguração do restaurante, e aí ele trouxe o filho dele para trabalhar com ele. Então a gente também tem essa coisa. É um restaurante muito familiar, né? A gente tem assim pessoas que trabalham com a gente desde o início, que já vêm de outros restaurantes também, né? E é uma equipe assim muito bacana, assim, né? Eles têm uma comunhão muito boa entre eles e a gente tem uma relação muito boa. Eu não me lembro de ter acontecido nada assim muito forte em termos éticos com algum cliente no restaurante, né? Eu, no início, eu presenciei em algumas vezes aquelas pessoas que estavam começando com alimentação vegana e tinha uma postura assim com as outras pessoas que estavam ainda conhecendo, né, e que eram onívoras, que comiam de tudo. Então as pessoas vinham com uma conversa ali de que, poxa, né, tá comendo carne, quem está comendo carne está comendo cadáver, tá, sabe? Esse tipo de... Isso tinha muito no início, né? Hoje eu não vejo mais isso. Eu acho, esse tipo de abordagem negativo, porque você afasta, fica parecendo que quem é vegano é melhor do que quem não come carne, né? E fica uma discriminação, um preconceito, que eu não sou a favor, não acho que é por aí. Mas o que me deixa assim muito feliz hoje é que está aumentando essa procura na área profissional. Quando que há 30 anos atrás o nutricionista teria essa abertura, né? Assim, para ter essa abordagem, né? Numa universidade, com vários profissionais, vários nutricionistas com esse princípio, com esse conhecimento. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de ver como que aumentou, como expandiu, né, esse movimento. E hoje eu queria até falar um pouquinho com essa questão da pandemia e tudo, é de uma importância enorme esse cuidado com a alimentação, né? A gente sabe que uma alimentação cuidadosa, uma alimentação à base de alimentos de origem vegetal, né, principalmente quando são orgânicos de qualidade, você tem você cria uma defesa muito grande do seu organismo, né, que eu acho que é isso que nós temos que partir agora, né, que é aumentar a função do nosso sistema imunológico, né? A gente está numa guerra biológica que a gente tem que partir para a defesa, né? A gente tem que se defender. E a melhor maneira são esses cuidados com a nossa alimentação. Na medicina chinesa tem toda a linguagem em cima da energética, né? Então, o vírus seria uma energia perversa que ataca a nossa energia de defesa, que seria a nossa imunidade. Se essa energia de defesa estiver fortalecida, né, essa energia perversa ela não vai entrar, ela não vai atacar ela não vai ser mais forte do que essa nossa energia de defesa, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você ter esse cuidado, né, com a alimentação. E também com o emocional, né? Porque, segundo os chineses, a doença, antes de instalar no corpo físico, primeiro ela está no campo emocional, né? E cada emoção ela pode equilibrar ou desequilibrar um órgão do nosso corpo. Então, por exemplo, a depressão, o aumento de depressão, ansiedade, melancolia, está muito ligado ao pulmão, ao intestino grosso, né? Então, assim, é uma forma de você prevenir, né,
do vírus é você cuidar principalmente do seu pulmão, né? Você comer alimentos ricos em proteína, alimentos de origem vegetal, a cor do pulmão é a cor branca, o sabor é o sabor picante, né? O nabo japonês, o gengibre, enfim, feijões. Então, assim, e assim vai. Se um órgão estiver desequilibrado, todos os outros vão desequilibrar, porque é um ciclo de energia que um vai alimentando o outro. Então, a energia do rim desequilibrada é o medo, e a alimentação que vai equilibrar são de cores pretas de sabor salgado, as algas marinhas são bem-vindas, o fígado e vesícula é a cor verde e o sabor ácido, o coração é o amargo e a cor vermelha, o estômago, baço, pâncreas é o amarelo e o sabor doce. Então, dessa forma, naturalmente, você olhando para a natureza, olha para você e o equilíbrio está todo ali. Então, é isso. Então, assim, eu tenho estou muito feliz de estar aqui, né, falando para você, e acho que a gente está num momento muito especial na nossa profissão de nutricionista, e a gente pode ajudar muito com essa alimentação, que é uma alimentação do futuro. A gente tem várias literaturas, né, com casos clínicos muito positivos, né, em cima dessa alimentação, tanto na prevenção quanto cura de vários tipos de doença, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem, eu estou à disposição. O que eu puder responder, com certeza eu vou responder com o maior carinho. Oi, Tiana. A gente fica até assim, né, impressionada. Oi. Tantas informações com um olhar tão importantes e com um olhar tão especializado, né? Porque acaba não sendo o nosso costume, né? Ocidental ter esse olhar tão específico, né? Tão cuidadoso com cada parte, né? Do nosso corpo, né? Então, assim, muitas, sem dúvida, foram muitas informações que a gente muitas vezes desconhece, né? A Aparecida até coloca que está amando, né? Ela não é, apesar dela não ser vegana, ela pretende atuar nessa área, né? Por essa vertente. Além ainda das suas. Oh, que bacana. É legal. Então, assim, na verdade, a gente acaba tendo um público, né, bem variado, a gente tem profissionais, a gente tem alunos, então isso vai despertando muito interesse das pessoas também, né? Então, além desse, eu quero destacar que além desse seu olhar tão cuidadoso, tão específico, né, com o corpo, com o organismo, com a saúde, né, as atividades que você desenvolveu aí ao longo da sua trajetória, foram atividades tão significativas, né? Até como você disse, eu comecei ao contrário, então já tinha um olhar, né, comercial, um olhar empreendedor, e que acabou despertando em você, claro que você já tinha, né, mas que associou com com o seu interesse pela saúde, né? Por cuidar disso, né? Eu vou pegar duas perguntinhas para você aqui, ó. A Aparecida, ela está perguntando onde são as palestras, né, que você falou, e se hoje elas estão online. Como é que funciona isso? Aí fala um pouquinho para a gente. As palestras estão online do SOS Saúde. As palestras do SOS Saúde, elas são realizadas uma vez por mês e ela fica no Instagram. Elas estão gravadas, as palestras? Sim, elas estão gravadas no Instagram, no Facebook e pode também no site do Vegan Vegan. Tá?
Não, ali, o Marcelo está me passando aqui que elas estão no Instagram. Tá? Todas que foram feitas, a primeira online elas continuam, a gente divulga no Instagram, a próxima vai ser, eu acho que é 14 ou 15, normalmente é na segunda quarta-feira do mês, a próxima vai ser agora em dezembro, e a gente vai falar com vamos abordar também essa parte, aproveitar esse gancho da pandemia e vamos falar do Feng Shui, né, que é da casa, né? Muita gente trabalhando em casa, ficando mais tempo em casa, então a importância de você trabalhar a energia do ambiente, como é que você pode tornar ela fluindo mais e de uma forma mais positiva para você, né? Então, a gente vai falar disso, é uma arquiteta, né? E ela vai falar disso na próxima. Então, é bem diversificado os assuntos, saúde de um modo geral, sempre eu foco. Então, depois que passar essa pandemia, nós vamos voltar com as palestras presenciais. Mas, por enquanto, está nesse modelo ainda de online, mas assim, a gente sempre avisa com antecedência no Instagram, sempre divulga, e elas estão gravadas ali. Espera que eu fechei o microfone. A Fabiana está perguntando qual é o seu perfil no Instagram. Então, se você ou o Marcelo quiser digitar aí no chat, você pode falar, pode digitar no chat, e a gente também depois pode divulgar para você, tá? Não tem problema nenhum. Sim. Tá? Mas pode falar seu Instagram. É vegan oficial. Tá? Vegan oficial. Inclusive, eu no Vegan, eu tenho feito uns vídeos curtinhos ali falando da importância da alimentação vegana, assim, nessa transição. Às vezes eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho do cálcio, como é que você pode substituir o cálcio com que alimentos, aí dou umas receitinhas, aí falei sobre as algas, falei sobre o tahine melado como fonte de cálcio, falo também um pouquinho da proteína. Então, cada semana, toda sexta-feira, tem um vídeo novo com uma receitinha ali, bem rápida, né? Mostrando como prepara, né? Enfim. E eu tenho também uns vídeos pequenos, eu dando umas dicas de leitura, livros que eu li nesse início da minha trajetória, até os livros agora mais atuais. Então, eu sempre tenho também alguns que estão gravados ali e que eu dou essas dicas. Tem até uma pergunta aqui, eu vou pular, mas eu vou voltar na pergunta da Elisa. Mas é que, como a Tina falou de livro, a Elka está te perguntando se você tem, claro, que além do Cozinha da Tina, se você tem mais algum livro sobre receitas vegetarianas que você poderia indicar. E tem outras pessoas interessadas também em confeitaria vegana, como a Aparecida. Você indica aí mais algum livro? Uhum. Então, tem um livro que eu gosto, ele não é só de receita, ele tem umas receitas, que é a Dieta Saudável dos Vegetais. Ele foi escrito por 3 nutricionistas norte-americanas, e é importante porque ele tem uma parte teórica muito interessante, que ele fala dessa transição da alimentação onívora para a alimentação vegetariana, com vários tópicos assim em cima dos nutrientes. Tem assim, dietas, comparando as dietas onívoras com a ovo-lacto, com a vegana, e tem receitas também. Agora, só de receita, eu sou ruim para essa coisa de livro de receita, eu não sou muito. Mas se depois eu gosto muito de criar. Mas eu gosto de criar minhas receitas, eu gosto de pegar as receitas tradicionais e ir adaptando. Mas se depois você lembrar de alguma dica, você passa para a gente, que a gente bota para o pessoal.
tá? Mas agora eu vou voltar na pergunta da Elisa. A Elisa quer Pode saber... deixar, eu vou... Então, tá bom. A Elisa quer saber por que que você decidiu estudar nutrição depois de já tantos anos atuando como chefe vegetariana. Então, tem uma cobrança, né? Então, assim, quando eu falava, eu dava essas mesmas informações, às vezes, que eu dou hoje como nutricionista no restaurante, né? A pessoa perguntava, o que é a proteína do prato? Aí eu ia lá e explicava, né? Aí eu falava, então, você é nutricionista? Não, então tinha uma cobrança. Então, eu acho assim, lógico que acrescentou muito eu estudar nutrição, mas se eu não tivesse a informação e a vivência que eu tinha quando eu fiz a nutrição, eu acho que para mim ia ser muito difícil atuar. Então, assim, para mim particularmente, porque por causa dessa junção desse trabalho energético junto com, né, com as duas linguagens. Então, eu fui fazer por isso, era um sonho. Eu tinha dois sonhos. Um era fazer o curso de nutrição e o outro era escrever um livro com as receitas que eu tinha criado e desenvolvido nesse tempo. Então, eu tive essa oportunidade, né, no meu segundo casamento, que ele também cozinhava e tal. Então, ele ficou tocando o restaurante e eu fui estudar nutrição, porque no início era aula o dia inteiro, né, e tal. Então, foi por isso que eu fui fazer. Eu acho que foi. Eu também me cobrava um pouco, porque eu sentia assim, poxa, né? Eu sei que eu estou falando uma coisa que porque eu estudei, eu li tudo, mas tem isso, realmente eu não sou profissional, né? Eu não sou nutricionista. E aí eu tive essa oportunidade, e aí por isso é que eu fui estudar. Mas o meu trabalho de conclusão da parte clínica foi em cima do princípio único da macrobiótica. Eu fiz o trabalho de doenças metabólicas, né, com essa linguagem do princípio único do equilíbrio do yin e do yang. Eu fiz um trabalho no Rocha Maia, tinha uma professora de clínica que ela tinha sido macrobiótica, me deu o maior apoio, foi um trabalho muito bonito, e eu consegui um grupo de terceira idade com uma médica que era da medicina chinesa, que estava atuando com a acupuntura no Rocha Maia, e ela me deu o maior apoio. Ela trabalhava com um grupo de 40 pessoas da terceira idade, e aí a gente fez uma reunião e ela apresentou o meu trabalho, e quem queria participar acompanhando. Ela fazia os exames, ela fazia os pedidos e tal, e eu fazia ali o acompanhamento com eles, e depois eu dava as aulas práticas, que eu tinha uma cozinha de curso, né? Foi um trabalho lindo de 3 meses que eu fiz, com conclusão, com super positivos, né? Resultados ótimos, e foi um trabalho muito bonito. Então, assim, eu tenho muita confiança nesse casamento dessas duas linguagens. Sim? Eu acho que o som... Não estou ouvindo. Eu desliguei. Eu imagino que deve ter sido um trabalho belíssimo, até pela falta de informação que a gente tem, né, diante dessa temática mesmo, né, desse desenvolvimento, né, da alimentação, desse olhar, porque quando a gente pensa no vegetarianismo e veganismo, um início muito tímido, né, ainda, e hoje a gente vê as pessoas já assim, muito mais adeptos, né? E interessados por essa forma de se alimentar, né? Uma forma que tem uma tendência muito mais saudável, e até mesmo pela sua fala, tem a questão da sustentabilidade associada também, né?
Então, eu acho que o trabalho Sim, está ligado a uma, sim, importantíssimo. né? Eu acho que assim são, são, são temáticas de muito interesse hoje, principalmente, né? Não saem, eu não digo nem de moda, mas eu acho que não saem do interesse das pessoas. É uma tendência, né? Eu acho que não dá para você falar de alimentação e não falar no meio ambiente, e não falar de sustentabilidade, Exato. né? Eu acho que está tudo ligado, né? Você você não pode dissociar o seu corpo, a sua pessoa, do meio que você veio, o meio que você vive, que é a natureza, né? Com Então, certeza. eu acho muito importante essa preocupação e essa ligação, né? Verdade. Tenho mais uma pergunta para você, Tina, da Maria Lúcia. Ela gostaria que você falasse um pouco mais Sim, sobre os cardápios que você oferece aos clientes do seu restaurante. sim. Então, hoje eu trabalho da seguinte forma. É, eu trabalho com um cardápio pronto. Sempre foi assim, mesmo com essa tendência do self-service, eu sempre nunca saí dessa linha do cardápio montado. Então eu tenho um cardápio que eu faço de acordo com as estações do ano, que ele muda de 3 em 3 meses. Cada mudança de estação eu mudo esse cardápio. Então eu tenho de segunda a sábado. Então durante 3 meses, segunda-feira é aquele mesmo cardápio até sábado. Sempre tem feijoada na quarta e no sábado, né? E esse cardápio eu faço zero de glúten, porque hoje tem muitas pessoas com intolerância e tudo mais. Então, eu tenho esse cardápio fixo, ele é sempre zero de glúten. E o outro cardápio que eu mudo a cada dia. E aí esse cardápio vai mudando todos os dias, que eu chamo de cardápio surpresa. Né? No dia que a pessoa vai saber o que é. O outro é divulgado no Instagram, no Facebook, no site. Eu monto o cardápio da seguinte forma: eu tenho uma entrada que a pessoa pode optar por salada ou sopa, né? A salada é sempre de folhas orgânicas, tá? Se tiver só alface orgânico e não tiver mais nenhuma folha, vai ser uma salada só de alface. Então, assim, não entra nenhum alimento ali que não seja orgânico de folha, tá? Então, toda a salada é sempre orgânica. E passa por um processo de higienização bem rígido, que a gente lava folha por folha, depois fica 15 minutos no Sumaveg, que foi uma orientação da Universidade de Viçosa, né, que é um produto à base de cloro, aí fica 15 minutos com a diluição lá necessária. Depois passa pela água filtrada, que eu uso um filtro de metais pesados também, ele filtra também metais pesados, então o feijão é colocado de molho, a comida toda é feita, preparada com essa água, e aí depois que ele passa por essa água filtrada, e aí é que a gente vai usar a salada. Tá? E a sopa é sempre também, cada dia é uma sopa diferente. Sempre tem o arroz integral, que é o arroz cateto, que é melhor, ele é mais consistente, ele é mais positivo, ele é mais usado como cura de algumas doenças na macrobiótica, diferente do agulha. Feijão, então o feijão ou ele vem através de, né, a leguminosa, ou um falafel de grão de bico, ou um acarajé com feijão fratinho, e sempre tem o feijão mesmo, ou o feijão feito de alguma forma com alguma preparação. Então, essa é a base, arroz e feijão sempre, o arroz é a leguminosa. E aí tem um legume,
Então, são quatro itens no prato. É o feijão, o arroz e um outro prato com proteína. Eu uso os cogumelos, eu tenho os fornecedores de cogumelo, portobello, champignon fresco, shimeji, shiitake, são basicamente esses que eu uso. Queijo de soja eu uso orgânico também, eu tenho fornecedor. Uso seitan também, que é a proteína do trigo. Uso quinoa, castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, algumas preparações. Eu faço ali um requeijão também com leite de coco, com leite de castanhas. Então, eu vou variando as proteínas ali dessa forma. Então, é assim que eu faço os cardápios. A gente tem porção que a gente chama de média, que as porções são menores, né, para uma pessoa é o suficiente, que é mais ou menos 500 gramas, às vezes 400, 450, né, depende do peso ali do que vai acompanhar. Ou o grande, né? Tem gente que malha, ou é atleta, né? E que come um pouco mais, então a quantidade é um pouco maior. Então, dessa forma que a gente trabalha. Hoje, como nós estamos trabalhando só com delivery, nós temos a embalagem que vai separada à entrada e a embalagem de quentinha que também vai separado ali a parte líquida, né? Que vai bem bonitinha, enfeitada, e a gente coloca na nossa sacolinha e vai depois no saco plástico. Não é o ideal, não é sustentável, mas a gente tem uma sacolinha que é sustentável. Estamos correndo atrás de embalagem sustentável, tem umas que são caríssimas, então, por enquanto, a gente tem uma linha de congelados também. Tem pessoas que moram longe, ou fora do Rio, ou não saem, então ela quer receber para a semana toda. Então, a gente tem uma lista de congelados que a gente atualiza diariamente, com sopas, porções, salgados e refeição mesmo, né? Refeição montada. Enfim, então é isso que nós estamos oferecendo. No Natal a gente sempre tem também, eu faço uma relação, né, de pratos para compor uma ceia. Então, é dessa forma que nós fazemos o cardápio. E tem uma opção ou outra, por exemplo, o tempê, que às vezes é difícil, é um pouco mais caro para entrar no cardápio, então eu tenho uma opção, se a pessoa quiser um tempê grelhado ali, né, que tem 19 a 20% de proteína, que é o grão da soja fermentado, né, que a gente chama de filé mignon da soja, que é o que tem de melhor da soja. E assim, tem um tofu grelhado, né, um cogumelo, se a pessoa quiser que faça na hora ali, né, para aumentar, enfim, para compor ali. Então é isso que nós temos, assim, que nós oferecemos, né, no dia a dia. Eu vou até fazer uma confissão aqui. Eu não sou vegetariana, mas eu já fui ao restaurante da Tina e eu já comi a feijoada. Posso dizer que é maravilhoso. Que bom! Posso dizer, já vou fazer a propaganda aqui. Tina, a gente tem aqui algumas pessoas então, dizendo a que... feijoada... Sim. A feijoada é um dos carros-chefes e é uma criação do Jean, que é meu parceiro, né? Ele já tinha restaurante também, vegetariano e tal, e ele criou essa feijoada no restaurante e aí somou com o cardápio que eu fui criando ao longo desses anos. Então, realmente, mesmo quem não é vegetariano, quando come, gosta bastante, né? Bem saborosa. O pessoal está dizendo aqui, ó, que a gente faz aí. Sim. Sim. O pessoal está dizendo aqui que a boca está suada, que deu até fome. Dá fome, a gente fala muito de comida, no final a gente fica com fome, né? Aqui, ó, tem muita coisa gostosa para vocês fazerem aqui, viu? Do Cozinha da Tina, ó.
Tem estrogonofe, tem bobó, tem acarajé, tem falafel, tem muita coisa. Tem milkshake de leite de castanhas, tem várias pastinhas, caldos, sucos. Tem 70 receitas, 80% é sem glúten. Só Todas delícia. veganas, viu? Ó, o pessoal já tá visualizando aqui, ó. Tem quem queira já o livro, hein? A Elka já botou aqui, eu quero. Aí o pessoal está visualizando também os seus Então, contatos e está dizendo que está só elogio, dizendo que é tudo muito bonito, né? A página, tudo isso. Então, acho que a gente só tem que te agradecer e te dar parabéns. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Espera aí. É da Isabela. que bom. Você acredita... Sim, mas deixa eu te falar, responder para ela do livro. Fala. Sim. O livro vende na Amazon, eu acho que na estante virtual também tem, tá? E lá no Vegan, para quem quiser comprar com autógrafo, né? Eu tenho lá também para vender. Ah, Tá então, bom? lá no restaurante. Aí aproveita e come a feijoada. Não é? Tina, Pois mostra é, um a pouquinho. gente não tá abrindo ainda. Sim. É verdade. Mostra só mais um pouquinho de perto o livro que a Maria Lúcia queria ver. Sim, ó. Tá dando para ver? Ah, tá sim. Tá. Editora Senac. Ok. Deixa eu... Ok? Ok, obrigada. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, então. Você acredita que uma disciplina voltada para a temática do vegetarianismo e Sim. veganismo deveria ser obrigatória nos cursos de nutrição? Sim, 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 sim. Com certeza. Com certeza. Eu acho que ia ser bom demais. Acho que para mim é uma outra realização. Eu quero viver para ver isso. A gente está Muita. Eu acho que torcendo. todo médico tinha que ter uma formação. Todo médico tinha que ter uma formação de nutrição, ser nutrólogo para fazer mais 2 anos de nutrição e tinha que ter essa cadeira do vegetarianismo, tinha que ter a cadeira da alimentação energética, que aí pega a macrobiótica, a chinesa, a ayurvédica, a antroposófica, várias linhas orientais. Eu acho que tem tanta coisa aí para o nutricionista abrir esse campo de informação dentro da nutrição e trabalhar o ser humano como um ser integrado, com a emoção, com o físico, com toda a capacidade dele de ser humano. Eu acho que seria riquíssimo, seria muito bom. Tomara, vamos torcer, né? A gente na universidade, a gente Olha, tem tentado aproximar, né, a essas temáticas que têm sido, que as pessoas têm demonstrado interesse, né, que têm demonstrado a sua importância, né? Então, a gente também deseja isso, Tiana. Tem mais... olha, eu acho que só essa iniciativa de vocês de fazer esse trabalho, isso aí já é um grande começo. Muito bom, muito rico, muito feliz. Que bom. Ó, eu tenho mais uma pergunta para você, além de todos os elogios. Você Sim. acredita que é possível alimentar a população que está em crescimento constante de uma forma sustentável? Com certeza. Tem um livro muito interessante que é da década de 80, que chama Dieta para um Pequeno Planeta.
e fala exatamente disso, de quando você usa, fala dessa questão toda do meio ambiente, do quanto que não é sustentável uma alimentação à base de proteína animal, o que você usa de recursos naturais, que é a água, a terra, para você criar gado ali, que você vai alimentar um número muito pequeno de pessoas, enquanto se você colocar ali cereal, feijões e tudo mais, você vai alimentar um número muito maior de pessoas, né? E você está suprindo ali as necessidades básicas e tudo mais. Eu não tenho a menor dúvida, e tem muita coisa assim provando isso, né? Já desde o século passado. Verdade. Verdade. Agora a gente está. Eu acho que é super sustentável, é mais do que uma alimentação à base de carnes. Com certeza. A gente está aqui anotando, Aparecida, todas as recomendações da Tina. Depois a gente pode estar lá, tá? Que a Aparecida quer todas as suas recomendações de livros, de indicações. Eu acho que eu não. Bom. Eu acho que agora eu não tenho mais. Então, fala para ela dar uma olhadinha lá no Instagram. Isso, ó, vai no Instagram, Aparecida. A gente vai reforçar por aqui, mas vai lá, que lá vão ter muitas outras informações, curiosidades, indicações, né, Tina? Tem várias opções, eu dou várias dicas de livro. Tem um clássico sobre o açúcar, que é o Sugar Blue, da década de 80 também, que é uma leitura obrigatória. Eu dou a dica ali. Tem da macrobiótica autocuraterapia, que é um livro também que tem vários tratamentos, tanto para criança quanto para adulto, com alimentação, com pressas, né? Tanto interno quanto externo. Também muito interessante. Tem um manifesto também que também sobre comida, comer comida como comida de verdade, né? Que eu esqueci o nome agora. Me esqueci o nome agora, mas é um livro depois muito interessante. Manifesto. Tá tudo no YouTube. Qualquer coisa depois eu falo. Então tem vários livros. Cada semana eu dou uma dica. Tem também os livros da terapia Varlande, que é um suíço também que tinha uma colite desenganado e tal, com 25 anos foi fazer medicina e desenvolveu uma que a gente chama de macrobiótica ocidental, também toda a terapêutica dele ali. Enfim, tem muita coisa interessante que eu li nessa minha trajetória toda. Liberdade através da Alimentação é um livro que também tem receita. Então, tem bastante dica. Tem alguns videozinhos no YouTube que a gente gravou, pouca coisa, mas tem alguma coisa ali. Enfim, então agora com essa pandemia a gente está intensificando um pouco mais a informação através, né, dos vídeos para tentar chegar, né, eu imagino. Que estão procurando. Eu imagino. Olha, eu não tenho mais perguntas aqui, sabe, Tina? Então, eu acho que a gente agora pode estar finalizando. A gente agradece imensamente a você. Aqui o pessoal está amando pelos comentários. Esse projeto, Tina, ele foi pensado para ele acontecer de forma presencial, né? Então, ele já vem acontecendo há algum tempo. Mas, com a pandemia, a gente também precisou se reinventar. Então, lá no presencial, a gente, quando acabava a palestra, fazia uma aglomeração e tirava uma foto para o Instagram. E agora a gente não consegue mais fazer aglomeração, mas a gente tira uma foto por aqui também, né? Então, eu vou pedir a todos que se sintam à vontade em abrir suas câmeras para que possam sair na nossa foto, né? Que a gente já tem uma das nossas meninas aí do projeto preparada para poder fazer a nossa foto. Deixa eu ver aqui. A Bela que vai fazer.
Então, Bela, olha, a gente já vai... Abre a sua também, ou não dá? Ela está bem aqui em cima no i. Então, podemos, então, fazer a nossa foto? Podemos, Isabela? Então, tá bom. Então, todo mundo agora... Foi? Vê aí se ficou tudo bem. Ficou? Então, tiramos... Foi sim. Foi? Ficou. Obrigada, querida. Então, tiramos nossa foto e vamos colocar lá. A gente quer te agradecer mais uma vez, Tina, primeiro pelo seu aceite em estar aqui com a gente, poder participar, né? Muito obrigada. A gente teve uma palestrante que acabou apelidando essa nossa tarde de sexta-feira como sextou, né? Então, a gente sextou hoje com essa temática e com você, né? Brilhantemente, com tantas informações para a gente que também não é... Informações importantes para quem não é vegetariano, né? Até acaba despertando muito interesse, né? Até na curiosidade também, né? De estar pesquisando isso. Então, aqui, ó, a Fabiana botou, sextou com conhecimentos. Acho que a gente pode melhorar o apelido e colocar isso, Fabiana. Fabiana, ela está sempre com a gente aqui. Então, a gente está sextando com conhecimento. Eu acho que foi muito bom, né? Até pelos comentários. O pessoal só agradece de você ter podido esclarecer, compartilhar o seu conhecimento, né, nessa tarde. Então, eu acho que a gente só tem a gratidão mesmo para te agradecer. Tá bom? Muito obrigada. Eu também tenho muito que agradecer, viu? Fiquei muito feliz e vou torcer para que o vegetarianismo entre no currículo das universidades de nutrição, viu? Tomara. Tomara. Sucesso para todos vocês. Obrigada, querida. Obrigada aí pelo convite, viu? Obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece, tá? Obrigada. Então, a gente pode começar a encerrar. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente. A gente pode começar a encerrar. Eu vou pedir às meninas que coloquem o slidezinho da nossa próxima apresentação, atividade, que é na sexta-feira que vem. Quem puder, acho que é a Ana que vai colocar para a gente, não sei. É isso, Ana? Isso. Então, na semana que vem, a gente tem a atividade, né, intitulada Ética na Atuação do Nutricionista de Wuhan, sob a perspectiva do vegetarianismo e veganismo. Então, estão todos convidados. Bom final de semana para vocês. Até sexta-feira, que a gente possa ter um outro sextou com conhecimento. Tá bom? Beijo e bom final de semana.